Olá, muito bom dia para você. Feliz sábado, graças a Deus, mais um dia abençoado, poderoso que nós temos para fazer o nosso melhor, para crescermos cada vez mais no Senhor. Hoje, sábado, temos nosso propósito, então temos cultos às 7 e ao meio-dia. Então, não quebre o seu propósito, faça desses 52 dias realmente o melhor, com toda a sua força, coisas novas, diferentes, estabeleça um estilo de vida que agrada ao Senhor e seja uma bênção, em nome de Jesus, ok? Eu quero ler para você uma palavra que eu gosto bastante, que está aqui em Mateus 7, 24 a 29, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, olha só, eu gosto bastante dessa palavra por conta disso, porque Jesus estava ensinando as pessoas. E a melhor maneira que a gente tem para ensinar alguém é com o exemplo. Então por que Jesus ensinava como quem tem autoridade? Porque ele praticava. Os mestres da lei, a gente via isso. O Jesus fala em outras oportunidades que eles pesavam, eles colocavam um fardo sobre as pessoas que eles mesmos não conseguiam carregar. Então eles exigiam das pessoas coisas que eles mesmos não faziam. Mas por que Jesus falava com autoridade? Porque ele vivia aquilo. Ele pregava e ele vivia. Ele ensinava, mas ele também estava fazendo. Então a melhor maneira de nós ensinarmos uma pessoa é nós termos um testemunho sobre aquilo. É termos um exemplo sobre aquilo. Então, analisa. Às vezes você está com dificuldade para estabelecer uma cultura no seu trabalho, para que os seus filhos tenham um bom encaminhamento, mas será que não está faltando a sua responsabilidade? Será que você não está exigindo como aqueles pais que às vezes a gente via essas cenas tão sem sentido, né? O pai que fumava não queria que o filho fumasse. O pai que bebia não queria que o filho bebesse. Então assim, não tem testemunha e não tem exemplo, né? Por que eu não posso e você pode? Quando ele tiver a oportunidade ele vai fazer. Por quê? Porque foi o padrão que ele recebeu. Então, a melhor maneira de nós mudarmos uma cultura é nós primeiro mudarmos a nossa cultura, mudarmos a nossa mentalidade, a nossa maneira de viver e de reagir e de levar as coisas. Então, analisa isso. Se você quer uma mudança no seu relacionamento, você primeiro precisa fazer a sua parte. Como é que você vai exigir do seu marido, da sua esposa, um comportamento que você não consegue praticar, você não tem feito a sua parte, você não tem agido com visão e sabedoria? Então não dá para exigir do outro, porque vai ser aquele bateu, levou, mas você tem que fazer isso, você não faz. Aí, o que eu vou falar? Ou de um filho, né? Menino, você não pode fazer isso, mas você faz. Você não pode mentir, mas vê o pai mentindo. Você tem que parar de gritar, mas vê a mãe gritando. Você tem que respeitar as pessoas, mas vê que os pais não se respeitam. Tá entendendo? Então assim, Jesus, as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele tinha autoridade, porque ele falava e ele fazia. Ele estava lá, estava na vida, fazendo o que ele tinha que fazer, e ensinando, faça assim que funciona, viu? Esse é o caminho, assim você vai agradar a Deus. Por quê? Porque ele estava lá fazendo isso. Eu quero agradar a Deus, eu quero eu tenho meu momento, eu vou falar com Deus, eu estou orando. Vocês precisam orar, viu? Jesus estava orando. Vocês precisam mudar seu estilo de vida. Mas Jesus estava dando exemplo. Eles não viam Jesus fazendo o que ele dizia para eles não fazerem. Então, analisa isso.
Às vezes a luta, o cansaço que algumas pessoas estão vivendo é justamente por isso. Porque ela está usando uma força, colocando uma força, quando ela deveria botar força nela. Colocar para ela fazer. Porque é o que eu já falei algumas vezes, ninguém muda ninguém. Você muda você, mas você não muda o outro. Mas você pode ter resultados cada vez melhores se você coloca a força e muda a si mesmo. Porque, inclusive, a palavra diz isso, transformem-se pela renovação da sua mente. Então eu transformo a minha mente com essa renovação. E quando eu transformo a minha mente, os meus resultados também serão diferentes. Então, vamos tomar decisões. Vamos ser exemplo, vamos falar com autoridade, autoridade de quem tem poder. Quem tem autoridade, quem tem credibilidade para falar. Então, quem tem credibilidade? É uma pessoa que está alinhada com aquilo que ela está falando. Não é uma pessoa incoerente. A gente precisa de coerência na vida. Não é uma pessoa hipócrita, que ela está falando, mas ela não pratica. Ou ela não tem coerência. Ela fala uma coisa, mas ela diz, isso não funciona, mas ela está fazendo. Então, qual é a coerência? Com quem eu fico? Não tem coerência. Então, vamos fazer. Ensine com os exemplos. Ensine com os exemplos. E você verá resultados dia após dia, estabelecendo a coisa certa, estabelecendo, repetindo, até que aquilo se torne uma realidade. Ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Muito obrigado por essa palavra, obrigado pela vida. Eu peço que o Senhor nos ajude cada vez mais, Senhor, a estabelecer realmente um padrão que te agrada, um estilo de vida que te agrada, uma mentalidade, Senhor, que realmente nos leva a uma vida poderosa. Então abençoa o seu povo, abençoa as famílias, os casais, os filhos, que tudo seja uma bênção, que cada um tome as decisões certas de agir com intencionalidade, de ser um exemplo na vida dessa família, dessa empresa, em todos os lugares, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus, e se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.